peço que os amados estejam acompanhando a leitura que será feita dos versos 9 até o verso 14 de Eclesiastes, capítulo 12. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento e, atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados às sentenças coligidas, dadas pelo único pastor. Demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros e o muito estudar enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Amém. Vamos curvar a nossa fronte mais uma vez, nos elevar ao Senhor em oração. Santo, eterno Deus, amado Pai, com muito tremor, temor e reverência à Tua palavra, nós nos colocamos, já louvamos ao Senhor, já oramos contritos, já bendizemos Teu santo nome, e agora, Pai, escutando em mais uma porção dela nesta noite, nós conclamamos, por bondade e misericórdia da parte do Senhor, que venha a falar conosco, descortinando os nossos olhos, desimpedindo os nossos ouvidos, para entender aquilo que é o Senhor que quer falar nessa noite. Deus, que eu não fale de mim mesmo, que toda e qualquer palavra própria seja proibida pelo Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Pai Santo, eu rogo pelas vidas, pelas almas de todos os que estão nos acompanhando, Deus. Pai, que momento precioso e valioso que esta pessoa está tendo agora, de poder ouvir a Tua voz, a pregação do Evangelho do Senhor. Senhor, nós Te somos gratos também, ó Deus, porque podemos ter o privilégio de contribuir, dizimando e ofertando na Tua casa aos irmãos que se mantêm fiéis, se mantendo a continuidade da obra do Senhor aqui na terra. Que o Senhor superabunde a vida de cada um desses amados, ó Deus. O Senhor não nos deixe, a nenhum de nós, faltar o pão sobre a mesa, nenhum suprimento e nenhuma necessidade. Sê, pois, ó Deus, como Tu sempre és para nós, o nosso sustento, a nossa porção diária, todos os dias e a todo instante. Pedimos que fica conosco essa noite. Recebe este culto, que é feito para a honra e para a glória e exaltação do Teu Filho Jesus, que em nome dEle oramos. Amém. Amém. Irmãos, eu quero falar nessa noite sobre denúncias contra a paternidade moderna e o antídoto bíblico. Não é novidade para nenhum de nós que nos últimos anos, em especial, o mundo praticamente todo está às avessas. Em especial também nós temos visto que de tantas áreas que estão sofrendo com tantas mudanças radicais de comportamento e de postura, sabemos que a família é uma das áreas, dos setores mais afetados, que também tem sofrido os ataques, não somente externos, mas também ataques internos, né? E eu gostaria de, nessa noite, fazendo oportuno o momento de hoje ser o Dia dos Pais, né? Um dia em que se comemora o dia da figura do pai, gostaria de fazer uso da sabedoria aqui da palavra e da riqueza bíblica para o encontro de preciosas lições a toda a família, não somente para os pais, mas para toda a família, mas querendo sim, dando destaque à figura, dando ênfase à figura paternal, à figura do pai, que, de acordo com a própria Escritura, é o sacerdote do lar, é o incumbido por Deus como responsável pelo ensino e pela educação cristã em toda a família, como diz também mais claramente em Efésios 5, 23, né? Pai este que, ao ver esse texto aqui, Salomão, que ele se autodenomina como o pregador, que quer dizer aquele que faz o ajuntamento solene, ou aquele que ajunta a assembleia, ou que fala para a assembleia. Estas são as traduções da expressão o pregador, que inclusive é o segundo nome
para o nome do livro, Eclesiastes, né, ou Eclesiásticos, também conhecido como o pregador. Ele adverte aqui, como um pai que é, né, nesse trecho final que nós lemos, minuciosamente e também insistentemente quanto à importância de seu filho atentar para a sabedoria achada nos seus conselhos paternais. E são muitos conselhos paternais, são tantos que ele mesmo disse. Eu peço que você, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta aqui e veja o que diz o versículo 12. Ademais, meu filho, atenta, não há limite para fazer livros. Ele está dizendo aqui, de fato, querendo mencionar e mensurar a quantidade de ensinos, de provérbios, de palavras de sabedoria. Salomão, se você for conferir lá em 1 Reis, capítulo 4, versículo 32, é dito lá na palavra do Senhor que Salomão compôs 3.000 provérbios e 5.000 cânticos. Vocês conseguem ter a noção da sabedoria deste homem, que a própria palavra de Deus também diz que sobre a terra é um homem de imensa sabedoria, que é a sabedoria essa que foi dada por Deus. Então, considerando a leitura desse texto, que esse texto ele é um texto normativo, ou seja, contém verdades que são indiscutíveis, independente de época, independente de cultura, independente de povos, e que nós aplicamos aqui o método chamado de método indutivo, que parte do específico para o geral, que parte de um ensino particular, peculiar para um ensino geral, é que eu quero fazer a interpretação e as aplicações devidas também, de acordo com o que diz aqui Salomão, autodenominado o pregador, como ele diz também na parte B do versículo 10, que são palavras essas, palavras de verdade. Assim sendo, nós vemos que nessa parte final aqui, no encerramento dessa sua segunda obra, que é uma segunda obra de uma trilogia, né, sendo que a trilogia é composta por Provérbios, que ele mesmo escreveu a grande maioria, Eclesiastes, que é esse livro que nós lemos aqui estamos na reta final, e Cântico ou Cantares. Ele acrescenta aqui, depois de ter falado minuciosamente nesses 12 capítulos, sobre peculiaridades da vida, sobre a vaidade, sobre como a vida é volátil, como muitas coisas são passageiras, ele agora finaliza com um conselho para o seu filho, que nós não sabemos de quem se trata, assim como os conselhos que ele dá para o seu filho lá em Provérbios, mas é o filho gerado de si. E então, pegando aqui os recados que foram direcionados para o seu filho, eu quero inicialmente destacar os versículos 13 e 14. Os versos dizem assim: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer juízo a todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Eu fiz uma análise dessa expressão de dever de todo homem, e olhando para o texto original, existem duas palavras gregas que são usadas para quando mencionamos o termo homem, que é a palavra antropena, que quer dizer seres humanos. Então, a Bíblia, se usar no original o termo antropena, quer dizer para todo homem no sentido de ser humano. E tem a palavra antropos, que é o homem do sexo masculino. Neste caso aqui, foi usado a palavra antropos, ou seja, o que ele está mencionando para este filho, que sabemos que é um filho do sexo masculino, é um recado também para todo homem, todo aquele do sexo masculino. E diante deste conselho que Salomão dá para o seu filho, entendendo a universalidade desta ordem, eu pergunto a você que é pai, que é responsável pelo seu lar, 3 perguntas. Primeira pergunta que eu quero questionar: o seu filho ou seus filhos têm recebido de você continuamente a mesma orientação que o filho de Salomão tinha de seu pai? Pergunto também: você tem feito a sua família atentar para as verdades bíblicas acima de qualquer outra coisa? Terceira pergunta, eu pergunto: a sua família tem sido testemunha das palavras da verdade? São perguntas autorreflexivas. Desde os primeiros momentos que nós conhecemos a história da paternidade à luz da Bíblia, nós vemos
nos registros bíblicos, histórias de pais que falharam gravemente em seu papel paternal. Foram vários, eu vou citar aqui apenas alguns. Por exemplo, Isaac, em Gênesis capítulo 25, versículo 28, Isaac era o pai de Esaú e de Jacó, menciona que ele tinha maior amor, ele amava mais a Esaú, porque Esaú era um bom cozinheiro. Moisés, no livro de Êxodo, capítulo 18, nos versículos de 1 a 6, nós vemos ali que, sendo ele pai do Gerson e do Eliezer, ele havia abandonado a sua esposa e os seus filhos aos cuidados de seu sogro, por causa do trabalho que Deus o comissionou, e sendo que isso foi, de alguma forma, uma irresponsabilidade paternal do Moisés. Um terceiro pai aqui, que eu posso trazer para os irmãos de um registro que foi falho nas Escrituras, Arão. Se você for ver a Bíblia no livro de Levítico, capítulo 10, versículos do 1 a 7, mostra que ele foi negligente para com os cuidados com seus filhos Nadab e Abiú, vindo estes a morrer por descumprirem, por fazer aquilo que não era orientado por Deus. Quero mencionar ainda um pai que foi famoso, dentre tantas coisas, mas também se tornou famoso por ter agido irresponsavelmente, que foi Davi. Em 2 Samuel, os capítulos 13, se você for ler em casa, também os capítulos 14, você vai ver lá a história que ele falhou terrivelmente na criação de seus filhos, em especial 2 de seus filhos, Absalão e Aminon, sendo inclusive ele perseguido por um de seus filhos. Nos dias de hoje, se você pensa que tudo isso são horrores, que estas falhas estão longe de acontecer, caso isso não aconteça no seu lar, e que privilégio seja o seu lar caso isso não aconteça, mas nos dias de hoje eu posso garantir a você, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo, que a situação ainda é bem pior. Além destes exemplos, desses erros que nós vimos aqui, que eu mencionei, de alguns exemplos aqui na Bíblia, eu quero apresentar aqui 3 denúncias contra a paternidade, a figura paternal moderna, e apresentar também o antídoto bíblico contra estas próprias denúncias. E a primeira denúncia que eu quero fazer é a denúncia do abandono paternal. Nunca houve em toda a história tantos abandonos paternais pela figura do pai. E quando eu falo de abandono, eu vou aqui destacar 3 tipos de abandonos. O primeiro dele, o que eu acho mais importante, pontuei como sendo o primeiro, é o abandono espiritual. Quando nós vemos Salomão conclamando por tantas vezes: filho meu, atenta para as minhas palavras, filho meu, ouve as minhas palavras, filho meu, guarda a minha sabedoria, filho meu, prende no teu coração. Nós vemos que a preocupação que Salomão tinha para com o cuidado espiritual da vida de seu filho. Este abandono espiritual, ele é caracterizado pela falta de devocional doméstica, ou seja, nós como pais, nós que somos a figura responsável por ensinar aos nossos filhos, ao nosso lar, trazer para o nosso lar as preciosidades e todo o ensino bíblico, em alguns lares, muitas vezes de evangélicos, de cristãos, este papel tem sido abandonado ou até talvez inexistente. Pais que não conduzem seus filhos à oração, pais que não leem as escrituras sagradas com os seus filhos. E aqui eu poderia fazer aqui menção de 2 provérbios, também de Salomão, né? Mencionar provérbios é mencionar o mesmo autor deste texto que nós lemos aqui. O capítulo 3, o versículo 3, e também o capítulo 6, os versículos 20 e 21, nos diz assim, em suma: filho meu, guarda o mandamento de teu pai, ata-os perpetuamente ao teu coração e pendura-o no teu pescoço. Veja a importância que Salomão está dando para o ensino da palavra do Senhor, o ensino da sabedoria que ele está passando como pai, para que seu filho aprenda. Guarde no seu coração e pendura no teu pescoço, uma forma de dizer: não desgrude de você os ensinamentos da palavra de Deus. O reformador João Calvino, ele diz que quem não estuda a Bíblia confunde heresia com a voz de Deus. E a Confissão de Fé de Westminster, no seu capítulo 10 e parágrafo 3º, um dos nossos símbolos de fé,
Diz assim, vou ler como se encontra lá, no capítulo de vocação eficaz: a fé dos pais não somente influencia, mas também condiciona a vida dos filhos, a crença em Cristo e a comunhão com a igreja. Muitas vezes, quando vemos jovens e adolescentes sem prazer em estar na igreja, na casa do Senhor, é porque eles têm visto este comportamento nos seus pais, e em especial na figura paterna, a figura do homem, aquele que deveria ser o primeiro a colocar esta responsabilidade. São muitos jovens e adolescentes que chegam à fase adulta sem sequer conhecer as bênçãos de participar de um culto chamado culto doméstico, de um culto no lar. O segundo abandono, primeiro abandono espiritual. O segundo abandono que eu posso mencionar aqui é um abandono pedagógico. Se você ver aqui no versículo 13 do texto lido, no final, quando ele diz, porque isso é o dever de todo homem. Então ele vem falando, vem ensinando, vem dizendo para o filho a importância do filho guardar as palavras e que isso é o dever de todo homem. Ele tem uma preocupação inconstante de que o filho armazene essas informações, esse ensino no seu coração. Não se armazena nenhuma informação vital, nenhum arquivo vital em pendrive. Pendrive é um aparelho que não é confiável. Não se armazena em HD, que também não é confiável. Não se armazena nem na nuvem, que você pode esquecer a senha, ou o servidor pode deixar de existir. Mas a melhor maneira de se armazenar é guardando na mente e no coração. Ensine, então, o quê? Os valores e os princípios, as virtudes que são bíblicas para a formação de um homem e de uma mulher, de um caráter conforme o que o Senhor nos apresenta. E falando aqui do próprio Salomão, eu quero mencionar aqui alguns exemplos de como ele ajudou na formação do caráter de seu jovem filho. Provérbios capítulo 1, versículo 10, ele ensina para o seu filho, para ele não seguir a homens maus. Provérbios capítulo 5, versículo 15, Salomão ensina para o seu filho ter cuidado contra a mulher adúltera. Provérbios capítulo 6, versículo 6, Salomão adverte seu filho contra o ser preguiçoso. Provérbios capítulo 11, versículo 13, ele adverte o seu filho contra a fofoca e a maledicência. Provérbios capítulo 12, versículo 22, ele adverte o seu filho contra a mentira. Provérbios capítulo 23, versículo 4, contra a ganância e a ambição atrás de riquezas. Não gaste nisso o seu tempo, não gaste nisso os seus esforços. É isso que ele diz para o seu filho naquela ocasião. Mas ainda tem um terceiro abandono, que é tão grave quanto os dois primeiros que eu mencionei, que é o abandono emocional. Veja o comportamento de Salomão como sendo um pai, e nesse caso um pai exemplar, no versículo 9. Ele diz aqui, o pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento. Ou seja, ele não cuidou não somente dos seus, mas também cuidou de outros. Nós podemos entender isso assim, de duas formas, de duas maneiras. Primeiro, já que ele mesmo se autodenomina como pregador, então nós subentendemos que na função de pregador, uma função pastoral, sacerdotal, pregando para um grupo de pessoas, e até como diz a própria interpretação do termo, para uma assembleia ajuntada, tanto faz se no local próprio ou numa praça pública, ali ele está exercendo também o seu papel de ensino pedagógico, mas também podemos entender de uma segunda forma, em ele mencionar que ensinou para todo o povo, já que não foi especificado como é que foi esse tipo de encontro. Possa ser que ele ensinou individualmente para quem lhe aparecesse, o que nos dá a entender também que existiam algumas outras pessoas que careciam desse ensino. Logo, algumas pessoas foram abandonadas emocionalmente pelo seu pai, já que ele, como um pregador, como pai, teve que cuidar e ensinar para outros. E isso é muito grave. O abandono emocional, na verdade, meus irmãos, se vocês pararem para observar como anda a nossa família, ele já é um mal característico da nossa família moderna, né? Não há mais praticamente refeições, e olha que estamos em tempos que temos mais tempo juntos, né? Mas às vezes estamos fisicamente juntos ali, mas cada um no seu mundo, no seu universo, no seu aparelho de televisão, no seu aparelho de celular, não há mais toque, não há mais o olhar, não há mais a conversa. E aí a gente deve continuar
exortando que homens cuidem emocionalmente de sua família, de seus filhos, de sua esposa, pratiquem atividades juntos, atividades espirituais, sim, culto doméstico, mas também pratique atividades recreativas nesse período de isolamento social, assistam filmes, pratiquem alguma brincadeira dentro de casa, mas aproveitem esse isolamento, como bem mencionou o nosso pastor Adilson ontem, na reunião para os casais, fazendo desse tempo um momento oportuno para que os laços familiares estejam ainda mais estreitados. Mas eu quero fazer uma segunda denúncia contra a paternidade moderna, que é a denúncia da negligência. Se formos olhar também para como temos vivido os últimos anos, temos visto como muitos pais têm sido negligentes em diversas áreas. Se você olhar para o versículo 14, que diz: porque Deus há de trazer juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Salomão está dizendo para o seu filho: Deus vai cobrar tudo. Deus vai cobrar de você todas as coisas. Eu não estou te ensinando, e eu não estou ensinando para que você guarde, eu também não estou te ensinando para que você ensine aos seus filhos também. Deus vai te cobrar. Ele finaliza dizendo que Deus vai cobrar. E onde é que os pais estão sendo negligentes? Também eu quero fazer aqui uma breve menção em duas negligências. A primeira delas é negligenciando o próprio papel de pai. Muitas vezes, muitos pais têm terceirizado o ensino de pai, deixando o ensino para estranhos, deixando o afeto para a mulher ou o homem adúltero, deixando a alma à disposição do diabo, à mercê daquilo que for aprendido pela internet. Eu fico pensando onde estão os pais de crianças, de jovens, de adolescentes, assistindo pessoas que são perigosas, personagens que são nocivos nos dias de hoje, até os chamados influenciadores digitais, que nos dias de hoje existem muito mais que influenciam negativamente do que positivamente. Haja vista, você pode ver a maioria dos casos desses influenciadores ensinando tudo aquilo que vai de contrário à palavra de Deus, e aí vão os pré-adolescentes e adolescentes cometendo todo tipo de atrocidade orientados por esses influenciadores. Queria pedir a você que pudesse abrir aqui o texto de Provérbios, capítulo 4, os versículos de 1 a 7, veja que exortação Salomão faz ao seu filho, tanto que o título aqui na tradução nossa da Sociedade Bíblica do Brasil diz exortação paternal. Ouvi, filhos, a instrução do pai, estais atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina. Não deixeis o meu ensino, quando eu era filho em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe. Então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive, adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria, sim, com tudo que possuís, adquire o entendimento. Nós podemos ver aqui no versículo 4, guarda os meus mandamentos e vive, ou seja, esses conselhos são vida. Se você for olhar aqui para o versículo 6, não desampares a sabedoria, que ela te guardará, ou seja, esses conselhos são proteção, são para nos guardar contra todo mal. E uma segunda negligência, ainda olhando para este versículo 14 de Eclesiastes capítulo 12, é a negligência na formação do caráter e do gênero do seu filho. Mas pode ter certeza que este mal aqui nos últimos 2, 3 ou 4 anos tem sido o maior de todos. Pais que têm negligenciado, têm assistido, talvez até aplaudido ou cruzado os braços em vendo a criação de seus filhos indo de contra aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Pais que não têm ensinado desde a criança que o menino é menino, que o homem é homem, que a menina é menina, que a mulher deve ser mulher. Onde estão os pais para reforçar este ensino, para reforçar todo dia sobre a importância também de se temer, de se guardar ao Senhor os seus mandamentos? Se você olhar aqui para o versículo 13, Salomão ele diz: de tudo que se tem ouvido, assuma, ou seja, um grande resumo
Mas não somente resumo no sentido estrito, mas assim, daquilo que é mais importante. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Ou seja, se você for guardar os mandamentos de Deus, seu filho vai aprender desde cedo sobre, com licença, por favor, me desculpe, me perdoe, muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite, o senhor quer uma ajuda? A senhora precisa de uma ajuda? Hoje são menos as pessoas, as crianças, os jovens que têm tido ainda guardado estes ensinos. Quando nós olhamos para a igreja do Senhor de maneira geral, em suas programações a gente via, sabe o quê? Que as meninas, elas eram encarregadas de carregarem as mesas, as cadeiras, e os meninos eram os encarregados de carregarem os seus celulares para a tarefa importante de mandar mensagem no WhatsApp. Ao longo de toda a minha vida cristã, vi muito isso. E muitas vezes as meninas pagando preço, suando e ralando, e os meninos sentados assistindo. A preocupação é, será que eles não têm visto isso em casa? Além de não terem sido ensinados, será que este comportamento é assim porque em casa é assim? Mas eu quero fazer uma terceira denúncia e última, a respeito da paternidade moderna. É a denúncia da covardia de muitos pais. Se nós formos olhar a história do homem, eu achava bastante interessante quando eu via os livros de história na minha pré-adolescência e quando mostrava os homens de 3, 4 mil anos atrás, sempre peludos, tudo, caçadores, eles iam para a caça com um pedaço de pau na mão, um afiado, a lança tal, e traziam um urso, traziam um tigre. Nós vemos na palavra de Deus aquilo que Davi também era um caçador, bem como demais outros personagens como caçadores. E olha para hoje, às vezes, homem com medo de lagartixa e de barata. A primeira covardia de muitos pais nos dias de hoje é a de dizer a palavra não. Um simples advérbio de negação, que muitos pais têm negado esta bênção para os seus filhos, a bênção de ensiná-los, a bênção de educá-los, que nem tudo é do jeito que eles querem, nem tudo é do jeito que eles estão pedindo, ou aquilo que eles acham que precisam não é aquilo que você como pai, vocês como os pais responsáveis pelo filho, vejam que é a hora ou o momento adequado para o seu filho. Quando nós vemos isso, quantas pessoas já se perderam justamente porque passaram a sua infância sem ouvir não? Quantas pessoas já tiveram suas vidas até ceifadas, porque enredando por caminhos errados, mas se formos resgatar a história, muitas vezes o do pai, mas também da mãe, faltou um freio, faltou um não lá atrás. Os pais, muitas vezes, eles procuram para que aconteça o não que eles até se atentam algumas vezes para dizer para os seus filhos, eles procuram negociar. Bora fazer um acordo, se você fizer tal coisa, então eu posso pensar em tal coisa. Às vezes, não, deixe seu celular que nós estamos aqui almoçando. Não vou deixar, deixe seu celular que nós estamos juntos aqui. Aí, se você fizer tal coisa, papai promete tal coisa, mamãe vai dar. Não. Que covardia é essa? Para o filho é você dizer não e pronto. E acabou, não tem discussão, não tem que ter acordo. Mas os dias de hoje têm ensinado que se você for dizer, vá dormir, é uma ofensa, eu não vou dormir. Desliga o celular, vai estudar, fazer qualquer outra coisa. Inclusive muitos filhos afrontando, não vou fazer. Uma segunda covardia que eu vejo também nos pais nos dias de hoje, além da primeira, a covardia de se evitar de dizer o não, é a covardia de se evitar disciplinar e corrigir o seu filho. Hebreus capítulo 12, versículo 6, diz, qual filho há que o pai não corrige? Os nossos primeiros pais não tinham medo de Nero, não tinham medo de César, não tinham medo do diabo, não tinham medo de nada, agiam conforme as Escrituras. Hoje nós temos medo de Alexandre de Moraes, de Gilmar Mendes, de todos aqueles que proíbem da gente corrigir nossos filhos. Haja visto você ver que houve um livro recente da escritora Simone Quaresma,
falando sobre a educação dos filhos, porque tinha uma folha ensinando a disciplina bíblica, de acordo com o que ensina as Escrituras, foi censurado. Se você for olhar para o que diz Efésios capítulo 6, versículo 4, a palavra diz: pais, não provoqueis os vossos filhos à ira, mas antes criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. O que a palavra de Deus está dizendo é que justamente em criando seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, é que você está deixando de provocá-los à ira. Agora, o que é que Salomão ensina a respeito da correção do pai para com o filho? Eu peço que você me acompanhe versículo a versículo aqui. São poucos casos, são apenas 4 casos, mas veja comigo. Provérbios, capítulo 13, versículo 24. A palavra de Deus diz: o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Veja que a vara aqui é literal, meu irmão. Não estamos falando de nenhuma vara da infância e da juventude, mas aquele pedaço de pau mesmo de uma árvore. No capítulo 22, versículo 15. A astutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Capítulo 23, versículos 14 e 15. Vejam o que nos diz a santa palavra de Deus. Quem está dizendo não sou eu, mas a palavra do Senhor, o próprio Deus dizendo: não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Ou seja, o seu ensino está contribuindo para a alma, para o ser do seu filho. Agora, o último texto, Provérbios 29, versículo 15. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Então vejam quantos textos bíblicos estão mencionando que nós, como pais, precisamos, em algumas vezes, em algumas ocasiões, em havendo ultrapassagem de limites por parte de nossos filhos também, isso não deva ser um exercício para a agressividade gratuita, e nem o pai ou a mãe agir de maneira imprudente ou irresponsável para com seu filho, mas fazer, usando a sabedoria do Senhor para disciplinar. Eu quero chamar aqui você para acompanhar a leitura de 1 Reis, capítulo 2, versículos 1 e 2. Texto esse também serviu como base de um dos nossos estudos feitos pelo pastor Adilson aqui na nossa igreja, no EBD, de 4 domingos atrás. 1 Reis, capítulo 2, versículo 1 e 2. Veja o que Salomão ouviu isso de quem? De Davi, o seu pai. Então veja que Salomão era uma pessoa que tinha já ouvido isso do seu próprio pai. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem. Ou seja, coragem e seja homem. Seja corajoso e seja homem. Este papel, ele é insubstituível, o papel do pai. Deus instituiu a família de uma maneira perfeita, é o homem, a mulher e os filhos. Nós louvamos a Deus por muitas mulheres guerreiras, às vezes, que criam seus filhos sozinhas, porque os seus maridos ou faleceram ou a abandonaram. Ou o contrário, homens que tiveram que se virar com seus filhos porque a esposa faleceu ou abandonou. Mas o papel de cada um o papel de cada um é insubstituível. Jamais uma mulher vai ensinar aquilo que vai ter propriedade para aquilo que é próprio do pai, e nem o homem conseguir ensinar aquilo que é próprio da mãe, principalmente se a criança for do mesmo sexo, né? O homem ensinando para o menino e a mãe, a mulher, ensinando para a menina. Chegando aqui ao final da nossa mensagem, então eu disse que qual seria o antídoto bíblico para o encorajamento paterno contra essas denúncias? Quero convidá-los a abrirem ainda a Bíblia aqui em Êxodo, capítulo de número 12.
dos versículos 24 ao 28, a Bíblia aqui nos instrui como devemos proceder para com tudo isso que temos falado, mencionado nessa noite, no relacionamento de pai para filho. Êxodo 12, capítulo 12, versículos 24 ao 28, diz assim a palavra de Deus: guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E, uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. Deus encoraja, então, aqueles homens a ensinarem a guardarem, primeiramente, guardarem tudo em seus corações, guardarem todos esses preceitos, estavam aqui especificando o rito pascual, mas guardarem tudo aquilo que tem aprendido da parte do Senhor. Quem disse foi o próprio Deus que disse a Moisés. E não somente isso, mas transmitirem para os seus filhos. E aí, Eclesiastes capítulo 12, quando Salomão menciona aqui no versículo de número 11, as palavras dos sábios são como aguilhões, como lanças e como pregos bem fixadas às sentenças coligidas, preste atenção nessa expressão, dadas pelo único pastor. Aqui há uma confirmação da autenticidade de que isto não é palavra dele, não é palavra de homem, não é uma palavra carnal, natural, mas é a palavra de Deus, que foram dadas pelo único pastor. Tudo isso que vocês têm ouvido, tudo aquilo que tem sido falado e escutado através das leituras bíblicas, da exposição da palavra de Deus, são palavras dadas pelo único pastor, o pastor das nossas almas. E aí, caminhando já para o final, quero finalizar, irmãos, deixando alguns recados. Primeiro, para os pais. Tenham como exemplo, acima de tudo, Deus, como um reflexo, como uma orientação, como nosso Pai, como referência de amor, de segurança e de afeto paternal. A palavra de Deus diz em João, capítulo 3, versículo 16, o próprio Senhor Jesus menciona, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos tantos textos bíblicos, mas eu quis fazer menção desse, para que eu e você olhemos que o nosso Senhor Jesus nos ensinou. Ele veio aqui representando, sendo Ele o próprio Deus, todo o ensino paternal, para que nós também olhemos para Ele e saibamos lidar para com as nossas famílias dentro de casa. Segundo conselho, para os maridos, em Efésios capítulo 5, versículo 25, a palavra de Deus diz: maridos, amai as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se deu por ela. Conselho romântico até, mas acima de tudo, paternal, másculo, que os maridos devam amar e dar as suas vidas pelas suas esposas. Por fim, ainda aqui em Efésios capítulo 6, no versículo 1, conselho para os filhos. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Nós sabemos que o 5º mandamento nos diz, honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra, para que os seus dias sejam abençoados, para que tudo te corra bem. Que Deus nos abençoe e faça de nós família conforme o caráter do Senhor. Homens e mulheres, filhos, crianças, jovens e adolescentes, todos na conformidade das Escrituras Sagradas, como o Senhor mesmo nos ensina.